Editorial. A lentidão da justiça impacta diretamente nos cofres públicos e fere o direito dos presos. O Ministério Público também precisa entrar nessa briga e solicitar a elaboração de um plano de urgência para colaborar com o problema. As varas de execuções penais precisam acelerar seu processo de reestruturação para zerar os números de apenados que já deveriam estar em liberdade, mas que continuam presos, passando de presos a reféns e responsabilizando o Estado pela sua não soltura. Uma estatística miserável deverá ser brevemente matéria na chamada grande imprensa nacional. 20% dos presos de Mato Grosso do Sul já cumpriram suas penas, mas permanecem encarcerados porque a vara de execuções penais não lhes concede alvará, ou quando concede, há a demora no seu cumprimento pelo sistema prisional. Esse assunto raramente é ventilado na imprensa, mas requer das nossas autoridades estaduais e federais uma atenção especial, porque a ilegalidade é flagrante e prejudica todo o sistema prisional, produzindo um tamponamento ilegal que impede a fluidez no sistema. Em uma era digital como a que estamos, esse tamponamento demonstra a falta de funcionamento do sistema de alvarás em tempo necessário para que o preso, depois de ter cumprido sua pena e passado por todas as escalas humilhantes de um sistema arcaico, antiquado e lotado, ainda terá que suportar a ineficiência do sistema judiciário, que deveria primar pela soltura no exato momento em que o preso ganha esse direito, por ter suportado e sobrevivido aos desafios das nossas prisões infectas, vergonhosas para um estado rico como o nosso, e infeliz porque o sistema judiciário perante os presos não cumpre com sua palavra de soltar na hora certa. Se as autoridades que fiscalizam a vara das execuções fizessem uma blitz em relação aos documentos que precisam ser expedidos e não são, certamente ficariam assustadas e estarrecidas com o grande número de pessoas que já deveriam estar nas ruas, mas que permanecem presas por falta da simples expedição de apenas uma lauda de documento. Vencido o prazo, caso estejam no sistema semiaberto ou aberto, sistemas que aqui neste estado não se diferenciam entre si, e esse é outro gravíssimo erro dos legisladores, e não esperem pacientemente pela expedição de alvará de soltura, essas pessoas ficarão com seus nomes lançados no rol de foragidos se saírem por conta própria, quando deveriam, por lei, serem imediatamente colocadas nas ruas. A partir do instante em que completam suas penas, mantê-las presas vira um constrangimento ilegal que cria uma responsabilidade para o Estado. Caso algo aconteça a elas, cabe pedido de indenização, vez que deveriam estar gozando da plena liberdade por estarem quites com a justiça.
Um alvará, senhores, até ser expedido na atualidade, demora de 15 a 30 dias, se não mais. Os documentos ficam parados na vara de execução sem que haja expedição imediata da ordem de soltura, o que cria entraves à chamada progressão de regime, ensejando uma saraivada de habeas corpus que deveriam ser apreciados em 3 dias, mas que também demoram e não são concedidos porque o objeto, que é a soltura, já se encontra em pleno prazo de validade. Então o Tribunal de Justiça contradiz a lerdeza da vara de execuções na expedição e no cumprimento de um direito do preso, agindo assim de forma ilegal ao reter pessoas que já deveriam estar soltas porque cumpriram as suas penas. Com a desumanidade da expedição do alvará sem ser expedido, o preso continuará no sistema, o que torna a condição das masmorras pior do que já é. As informações sobre o assunto são contraditórias. A AGPEM diz que precisa aguardar a ordem de soltura vinda do juiz responsável pela vara de execução. O cartório da vara nada comenta, quando muito, do pequeno número de pessoas para o grande volume de serviço a ser executado. Na disputa da ineficiência, aprisionado pelo sistema está o preso, geralmente pessoa pobre, que se serve de defensor público, que também se encontra abarrotado de serviços. O tempo passa e o sistema enferrujado se estagna, impedindo a fluidez dos nossos cárceres. A falta de correição a esses cartórios também demonstra desinteresse de certo setor do Tribunal de Justiça, que deveria fiscalizar em tempo real o número de pessoas que estão com seus interesses prejudicados. Comenta-se que cada preso custa ao Estado R$2.600 por mês. Daí o prejuízo em vagas a serem abertas e na falta de uso de recursos modernos, como as tornozeleiras eletrônicas. A pergunta que faço é: quem está ganhando com esse entupimento no sistema cada vez mais lento e atravancado? Todos perdem e cria-se responsabilidade ao Estado, que não vê outra solução senão a construção de mais presídios. Quem sorri diante desse caos solucionável são os responsáveis pelas chamadas marmitas, que distribuem milhares de refeições diárias, fazendo sorrir os empresários da área. A desigualdade no tratamento aos presos ilegais deveria fazer-se mexer os direitos humanos, que bem poderia denunciar o caos reinante e a solução aqui indicada, mas a OAB não demonstra interesse em pelo menos procurar uma saída para essa falta de dignidade em nosso desumano sistema prisional. Talvez porque pobres não tenham voz. Pouco importa às nossas autoridades que os prejudicados prossigam sofrendo. Eles são pessoas reconhecidamente pobres e sem voz. Falam pelos meios arcaicos do sistema prisional, que é a defensoria. Homens bem pagos, mas impotentes diante de um país com população carcerária pobre, portanto, últimos numa hierarquia da pirâmide social que privilegia aqueles que possuem.
algum bem e que podem procurar um serviço particular de advocacia para minimizar-lhes as dúvidas e as dores. As poucas vozes que se irmanam ao denunciar esse caos por causa de pequenas palavras, notem bem, também podem acabar atrás das grades, fazendo assim a justiça e o Estado um tipo de censura que visa calar os absurdos cometidos contra essas pobres vítimas da injustiça que praticam abertamente o que chamam de justiça. E nesse caso, é bom apelar então para o invisível, para a fé, para Deus, que deverá cobrar dos maus na mais legítima forma aquilo que subtraem com suas ausências, que há de mais sagrado na pessoa humana, que é a liberdade. Bom dia. E o melhor da notícia.